agora o Luiz Alberto para fazer a palestra para a gente hoje. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Trouxemos hoje para o nosso estudo e reflexão a necessidade da encarnação. Segundo se encontra no dicionário da Wikipédia na internet, encarnação vem do latim incarnare, fazer-se carne. É um conceito religioso presente no cristianismo, no budismo, no hinduísmo e no espiritismo. Para nós, encarnar é entrar na carne. É o momento em que o espírito imortal se reveste da matéria carnal para interagir no mundo físico. Esse estudo tem como base os itens 25 e 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu ainda, a semana passada, fui até Porto Alegre, pois a minha filha, que acabou de fazer o Enem, escolheu estudar em Porto Alegre o seu curso de graduação. Nesta ida até lá, depois que eu voltei, comecei a refletir sobre as necessidades que passamos, os obstáculos, especialmente na tenra idade, na juventude. Ela acabou de fazer 21 anos e resolveu ir para lá. Ela morava comigo até há pouco e foi morar sozinha lá. Com certeza, todos vocês que são pais e mães já entendem perfeitamente que são esses os fatos que nos preocupam. Na realidade, se dependesse de nós abraçaríamos e abrigaríamos os nossos filhos, talvez durante toda a vida. Mas sabemos que cada um de nós temos as nossas necessidades de crescimento, de evolução, e nem sempre o local onde estamos abrigados por aqueles que nos deram a vida, a oportunidade de encarnar aqui na Terra, vai ser viável atender às necessidades daquilo que a gente pretende. Então, na maioria das vezes, há esta necessidade dos filhos de se deslocarem para outros locais, distantes, às vezes, de sua família. Embora, compreendendo a necessidade, a gente sempre fica com os receios que a vida oferece para um jovem ou uma jovem sozinha numa cidade das mais violentas do país, como é o caso de Porto Alegre. Daí ela foi me mostrar o local onde havia ficado, que ficava próximo da faculdade, e esse próximo, numa cidade grande, além de ser bem próximo, significa meia hora, 30 minutos caminhando a pé, que ia trabalhar no local também, e que para esse local onde ela iria trabalhar, precisaria pegar 2 ônibus. Enfim, o fim de semana eu estive lá, ela me explicando tudo o que iria fazer e me mostrando. Na hora de, quando eu vim embora, certamente emocionado, saí chorando de lá e refletindo sobre as dificuldades que ela iria passar, quando me falou que quando estivesse chovendo, teria que ter guarda-chuva para ir naquela distância. E a gente, acostumado nos confortos da vida, de passar com a bunda em cima de um carro, onde a gente vai se deslocar numa cidade pequena, como é aqui, a gente vai de carro para tudo que é lado, e termina que já temos, às vezes, os confortos excessivos e nos reportamos àquele nosso tempo também de juventude, quando a gente, no interior do Rio Grande do Sul, também amassava barro, caminhava longe, e não tinha todo esse conforto que as oportunidades da vida nos oferecem hoje. E daí a gente fica lembrando essas dificuldades, Mas espíritos, pessoas como nós, já entendemos que as dificuldades são as únicas formas que nos fazem crescer.
E acredito que todos vocês, se em um pequeno instante refletirem sobre o que tiveram na vida, devem observar que na maioria das vezes que nós temos abundâncias e facilidades, nós derrapamos. Eu sei porque foi assim comigo. Nos momentos em que eu tive facilidade, com certeza eu derrapei e saí fora na minha caminhada da vida aqui na Terra, das leis divinas. E isto, com certeza, quando nós saímos fora das leis divinas, como dizem os Espíritos a Allan Kardec na questão 145, nós nos sentimos infelizes. Toda vez que nos afastamos das leis de Deus, nós nos sentimos infelizes, frustrados. Às vezes, criamos ulcerações no nosso corpo físico e, por conseguinte, atinge o próprio perispírito. Então, é preciso que a gente compreenda que as dificuldades que nós temos na vida, talvez outrora geradas por nós mesmos, com atitudes no passado e que nos fazem sofrer hoje, essas necessidades é que nos fazem crescer. Às vezes, até a própria espiritualidade abruptamente vem com uma doença freio, com uma dificuldade, com algo que nos obstrui a liberdade total da vida, como forma de nos auxiliar no nosso progresso evolutivo. Portanto, essas dificuldades para nós espíritos encarnados, essas dificuldades são a forma que Deus, em sua infinita bondade, em sua perfeição, conseguiu para que nós possamos progredir. Porque esta é a finalidade da existência, progredir. Então, eu analisando esses fatos, com relação à minha família, consegui pensar, tentar e compreender que essas necessidades que ela iria passar lá, seriam necessárias para o seu progresso. Porque a gente, como pai e mãe, as melhores formas de educar os nossos filhos não são apenas dizendo palavras. São, como diz Lady Catherine em sua obra que trata sobre esse tema, são asas da liberdade e exemplos éticos. Porque um pai e um filho, um filho, na maioria das vezes, eles não seguem muito os conselhos que estamos dando. Eles seguem os nossos exemplos. O pai é o rei para o filho, a mãe é a rainha para a filha. E os nossos filhos, eles seguem os nossos exemplos. Por isso é necessário, se faz, que nós lhes ofereçam exemplos éticos, porque é a melhor coisa que poderíamos deixar para os nossos filhos. Asas da liberdade, dar a oportunidade para que eles, com as suas forças, com os seus conhecimentos, com a sua vontade, construam a sua vida, livres. Agora, é claro, a gente sabe que muitos de nós, e existem até hoje, não criticando em hipótese alguma, temos muitos de nós que fizemos aquele puxadinho lá no fundo de casa, e ali o filho se instala, casa, faz a sua família, e ficam juntos, às vezes por toda a vida. Muito bom, lindo, maravilhoso para aqueles que conseguem se entender em família dessa forma e permanecerem por muito tempo juntos. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa... Eu lembro na época que eu morava na minha cidade, ainda com meus 20, eu acredito que uns 30 anos eu tinha aquela época, eu tinha construído uma casa e por mim eu não saía da cidade onde morava meu pai e minha mãe. Inclusive a minha casa ficava próxima, bem uma quadra assim da deles. E eu, no trabalho que eu estava, havia feito um concurso interno e havia sido promovido e precisava me afastar e morar numa cidade que ficava a 500 quilômetros da minha. Aquilo, a princípio, para mim foi um choque, assim, porque eu jamais pensava em sair da minha cidade, uma cidadezinha do interior. Tanto que o meu pai, que tinha influência com certos políticos, fez de tudo e tentou para que eu ficasse naquela cidade.
E eu também permiti que ele fizesse isso. Só que, nesse meio tempo, a minha transferência saiu, e o dia que eu estava com a mudança em cima do caminhão, ele chegou com um fax naquela época, não sei se os mais antigos conhecem, é uma máquina desse tamanho, que a gente batia aqui as letras, e lá no outro lado a máquina se movia, no outro lugar, e imprimia numa folha de papel. E quando eu estava com a mudança em cima do caminhão, ele chega com aquele fax do diretor da empresa, dizendo que se eu quisesse ficar lá, eu ficaria. Mas como eu já estava decidido, e a minha mulher também trabalhava na mesma empresa, conversamos e decidimos ir. Quando eu chego na outra cidade, após estar trabalhando uns 30 dias, veio uma orientação da direção-geral da empresa que se eu quisesse voltar para a minha cidade, eu podia voltar. Daí o gerente-geral, lá onde eu trabalhava, chegou e me chamou só eu, a minha mulher não, e disse assim: olha, se vocês quiserem ir, fiquem à vontade. Mas eu, por experiência, que já tenho anos de casa e vivo viajando, tenho uma coisa para te dizer. Os laços de relação e amizade, especialmente familiar, e daquelas pessoas que nos amam realmente, eles só aumentam com essa distância. E de fato, depois que eu fui, que estava lá, resolvemos não voltar, ficamos lá, e os laços de relação e amizade com nossos pais, familiares, só aumentaram. Cada visita, cada dia que a gente ia, viajava esses 500 quilômetros para ir na casa deles, e quando eles iam lá, cada minuto era muito valoroso, era muito prazeroso, porque de fato aí a gente aproveitava esses momentos antes. Então há coisas na nossa vida que realmente são muito importantes para que a gente progrida. E eu gostaria de ler para vocês o que fala o item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta aos espíritos se a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que encarnam, que nascem aqui na Terra. Porque por muito tempo se teve mesmo dentro da doutrina espírita este conhecimento que se tem de que encarnar, estar na veste carnal, é muito difícil, porque a gente aqui passa por dificuldades, porque a gente sofre por causa das doenças, e na espiritualidade, sem o corpo físico, a gente certamente não sofre tanto. Desanuviamos a nossa consciência, porque lá não temos o peso da carne, temos uma amplitude mais moderada sobre o subconsciente e o conhecimento integral da vida. Por que não continuar lá então? Por que precisamos vir aqui para a Terra sofrer? E daí os espíritos dizem assim, a passagem do espírito pela vida corpórea é necessária, porque para que possamos realizar, com a ajuda do elemento material, que é nós aqui na matéria na Terra, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para os espíritos mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo e bom, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que Deus concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe aos espíritos, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa aos primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado positivo do seu trabalho. Ao contrário, aqueles que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação,
pode prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E então, neste caso, a reencarnação se torna um castigo. Então, assim, está muito bem esclarecido que nós necessitamos da parte material, do elemento material, para progredir, para evoluir. Aqueles que usam bem a oportunidade da vida, que vivem a vida dentro das leis divinas que estão instaladas na nossa consciência, que são os evangelhos do Cristo, evoluem rapidamente. Mas aqueles que desviam os recursos naturais que a vida nos dá, que Deus nos dá na vida, utilizando essas ferramentas de forma equivocados, que ficam obstinados pela sedução material, pelas necessidades materiais com grande intensidade, têm dificuldades, sofrem, e aí precisam, atrasam o seu progresso, precisam reencarnar mais vezes. E para essas pessoas, talvez para muitos de nós ainda, que somos seres imperfeitos, aí sim a encarnação se torna uma dificuldade, se torna penosa. É preciso compreender que Deus emana para a vida um elemento que foi descoberto aqui na Terra pelo magnetizador Franz Mesmer, chamado fluido cósmico universal, ou hálito divino. É uma energia cósmica emanada da divindade. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 27, pergunta se os elementos gerais do universo são espírito e matéria. E os espíritos respondem que sim, mas que além desses elementos existe um elemento supremo, maior, que é Deus, a inteligência suprema do universo. Deus, o espírito que somos nós, elemento inteligente, todos nós somos princípios inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus, como dizem as Escrituras, não semelhança física, óbvio, mas semelhança inteligência, porque Deus é inteligência e nós também somos inteligência em fase de progresso. Precisamos ser lapidados porque nós somos pedras preciosas, como o diamante que é encontrado lá no fundo da terra, já foi carvão, de lá o homem o extrai, ele tira aquela lama toda, para depois ser lapidado e ir para as vitrines das joalherias, onde principalmente as mulheres olham e admiram aquela pedra preciosa. Nós também somos assim. Um dia estaremos brilhando. Então, os elementos do universo são Deus, a inteligência suprema, nós, elementos inteligentes, o espírito, e a matéria, que é o elemento material. Dentro desses ângulos, Deus, espírito e matéria, é que nós vivemos. Emmanuel diz que Deus é o sol espiritual da vida, mantenedor de todas as vidas, e nele e a ele nós estamos ligados. Então, nós vivemos dentro desse princípio cósmico, desse fluido cósmico, dessa matéria, que é também uma matéria que se chama fluido cósmico universal. Fizemos parte dessa trindade universal, que é Deus, Espírito e matéria. Mas é preciso que a gente compreenda bem que a encarnação ela se torna punição só para aqueles que vivem uma vida desregrada. Porque tudo que nós estamos semeando hoje, nós vamos colher no futuro. Hoje nós todos somos aqui o resultado de que fomos antigamente, em outras existências, inclusive nesta própria. Se nós semeamos ou semearmos nessa existência espinhos, nós vamos colher no futuro espinhos. Não adianta ficarmos com aquela ideia, por exemplo, quem semeia feijão vai colher feijão, não vai colher milho. Quem planta arroz vai colher arroz, não vai colher outro elemento material. Então é a nossa vida. Quem semeia amor vai colher amor. Mas quem semeia discórdia, desentendimento, desavenças, ódio, vai colher ódio. Então, o espírito de São Luís, lá nesse item 25
do Evangelho segundo o Espiritismo, ele esclarece que a finalidade da encarnação é o desenvolvimento da inteligência do espírito imortal. Nós viemos, então, para essa luta diária aqui, para desenvolver a nossa inteligência e assim nos aproximarmos de Deus. Porque a ânsia que todos nós temos, por melhor que sejamos e por pior que sejamos, nós temos a ânsia de nos aproximar de Deus. Nós queremos ser melhores. Todos nós, não existe alguém aqui dentro que não queira ser melhor do que já é hoje. Todos nós queremos ser melhores. E para isso, precisamos exercitar aqui na Terra a nossa atividade no mundo material, para nos aproximarmos de Deus. E para isso, nós precisamos desenvolver aqui na Terra o nosso lado moral e o nosso lado intelectual. Não adianta só desenvolver o moral. Nós precisamos aprender as coisas aqui na Terra, a nível universitário, a nível de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, entender as tecnologias. Nós vamos continuar encarnando para ir aprender essas coisas. Mas Emmanuel, foi perguntado para Emmanuel, esse espírito de grande sabedoria, que se para a gente se elevar a Deus, somente o aspecto moral bastava, sem os valores intelectivos. E ele responde que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se eleva para a perfeição. No círculo acanhado da Terra, ambos são classificados como adiantamento moral, que é o sentimento, e o adiantamento intelectual, que é a sabedoria. E ele diz que ambos são imprescindíveis para o progresso, sendo justo considerar a superioridade do primeiro, isto é, a superioridade do moral. O moral, continua ele dizendo, é o núcleo mais importante das energias evolutivas. Mas, infelizmente, se a gente observar bem isso, a gente verifica que o avanço intelectual no nosso mundo, ele está viajando de uma forma muito rápida. Eu lembro que lá nos meus 18 anos, 19, 18, eu lembro um dia que meu pai ia chegando em casa e eu estava colocando num toca-discos, aqueles mais antigos devem lembrar disso, né? Que a gente colocava um disco chamado LP, hoje a gurizada chama de bolachão, um LP, a gente colocava um braço com uma agulha de diamante ali em cima, ele tocava e saía som nas caixas. O meu pai tinha uma eletrola, que era um móvel de madeira, tinha esse toca-discos no centro e duas caixas de som ao lado. E eu estava colocando o disco, ele chega assim por umas 7 da noite, abre a porta e entra e olha e diz, daqui a um tempo a gente vai estar colocando o disco e vai estar vendo o cantor cantar. Isso já é superado para nós, que não se usa mais disco, não se usa mais nem CD, hoje está tudo armazenado no celular, basta a gente pegar o celular, escolher qualquer cantor de todo o mundo, de qualquer parte do mundo, pode ser até lá do Japão, e a gente vai instantaneamente estar vendo o cantor cantar nesse aparelhinho pequeno que é um celular. Hoje, por esse aparelho, nós soubemos o que está acontecendo agora, neste instante, lá do outro lado do mundo. Então, essa evolução tecnológica é muito grande. Eu que trabalho em banco, tive 2 anos afastado com essa pandemia, trabalhando em casa. Quando voltei, tive que fazer um curso de novo para aprender a trabalhar, porque esta pandemia nos proporcionou um avanço tecnológico, um boom tecnológico muito grande. Hoje, por exemplo, um cidadão que quer ter conta em banco não precisa mais nem ir no banco, ele faz tudo no celular, não precisa falar com mais ninguém. Então, este avanço tecnológico é espantoso. Coisas que na minha época eram ficção, que a gente olhava, e hoje também os jovens devem ver coisas novas em revista de quadrinho. Hoje eu acho que nem vê mais revista, eu acho que é no próprio celular e na TV, coisas que para eles são ficção, que no futuro serão realidade. Esse avanço é muito grande. Mas será que o nosso avanço moral também é grande? Será que cada um de nós fizermos uma reflexão interna na nossa consciência à noite, quando a gente deita, será que a gente evoluiu bastante?
Temos que ver isso aí. Eu tenho certeza que não. Eu tenho muitas falhas, muitos problemas, coisas que a vida me permitiu aqui na Terra para desenvolver e melhorar, que eu ainda não consegui. Que eu poderia ter avançado como a tecnologia avançou, mas eu particularmente sei que não consegui e talvez não consiga nessa existência. Porque os ímpetos materiais são muito grandes. O que a matéria nos oferece de beleza em todas as circunstâncias, deixa que às vezes a emoção fale mais alto, que a sensação fale mais alto, e a gente não siga aquilo que a consciência nos indicaria como fosse o melhor. Portanto, o nosso aspecto moral ainda necessita, carece de muito mais atenção. Então, assim, a gente há de se perguntar por que, né, essa necessidade de se vir aqui na Terra e não se desenvolver na espiritualidade. E daí nós encontramos essa resposta como essa comparação que eu fiz da gente com relação aos nossos filhos, que às vezes ficamos assim por a dificuldade que eles vão ter que passar, mas é natural do espírito. O espírito só progride de fato passando por dificuldades. É o que nos faz progredir, é a dificuldade. Veja que na Terra as próprias guerras que houveram foi que impulsionou o progresso da humanidade. É uma coisa constatada materialmente, espiritualmente, psicologicamente na nossa vida aqui na Terra. Kardec, na questão 132, pergunta para os espíritos qual o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem que são dois. Um é expiação ou missão, e o outro é cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Expiação são para aqueles, como nós falamos no começo, que tiveram suas experiências fora das leis divinas. Portanto, sofrem, aí a vida se torna difícil. Missão, para muitos, é aquela oportunidade que Deus nos deu aqui na Terra de podermos auxiliar os nossos companheiros de jornada no destino da perseguição ao objetivo que é o alcance de Deus. Portanto, é talvez uma das coisas mais importantes, é cumprirmos cada um de nós com a parte que nos cabe na obra da criação para que tenhamos um mundo melhor. Tanto que Kardec faz uma observação nessa questão, ele diz assim, que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir para se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. Emmanuel também, em sua obra Roteiro, quando ele fala na lição 2 do plano carnal, ele diz: dentro da grade dos sentimentos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor da autossuperação. Então veja, a oportunidade, porque Deus é uma perfeição imensa. É uma coisa que ainda está muito longe do nosso entendimento. Mas podemos compreender que é sabedoria, que é amor puro. E quando falamos em amor puro, falamos em amor incondicional. Talvez as mães compreendam isso um pouco melhor que nós homens. Porque a mãe tem aquele amor incondicional pelos seus filhos, que é algo muito sublime. Então, Deus tem esse amor por nós, esse amor sublime, esse amor incondicional, e nos oferece aqui na Terra todas as ferramentas, tudo de lindo, maravilhoso e belo, para que a gente consiga se aproximar dele através dos labores da carne. Então, nós que fomos criados ignorantes, iguais, fomos criados inicialmente um princípio vital, semeado no nosso planeta, evoluímos através das encarnações do renascimento. Passamos inicialmente pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegarmos onde estamos hoje, que é o reino hominal. E como diz Leon Denis, é no reino hominal que a nossa consciência desperta. É onde, através do estudo e pelas experiências aqui na Terra, equitativas, que cada um de nós consegue despertar a nossa consciência, expandir a nossa consciência.
especialmente através do livre-arbítrio, porque nós todos temos a oportunidade de decidir aquilo que a gente quer fazer da vida. A nossa vida é de inteira responsabilidade nossa. Por aquilo que nós fizemos, nas futuras encarnações nós podemos permanecer aqui na Terra por necessidade de evolução do espírito, podemos reencarnar novamente aqui, podemos, se não acompanharmos o desenvolvimento do nosso planeta, tanto moral como intelectual, habitarmos mundos inferiores, porque não temos mais capacidade moral de continuar aqui. Nesses mundos inferiores, iremos auxiliar no desenvolvimento desse mundo com conhecimento tecnológico e moral, mas iremos sofrer bastante, principalmente com saudade do nosso mundo onde vivemos, onde nascemos, onde foi semeada a nossa primeira semente, o nosso primeiro princípio vital, mas também, se evoluirmos acima do conhecimento médio do planeta, podemos encarnar em mundos superiores. Esses mundos superiores, vamos participar ativamente da vida, mas temos ainda a oportunidade, com a autorização de Jesus, governador do nosso planeta, de permanecermos aqui, ou até propriamente em órbita do planeta, auxiliando aqueles que estão encarnados, como é o caso de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, de Leon Denis, que são espíritos extremamente evoluídos, mas continuam nos auxiliando através da psicografia, da mediunidade, nos transmitindo cultura e ensinamento. Portanto, nós, como espíritos naturais aqui da Terra, temos a oportunidade da reencarnação, de encarnar aqui, e como diz Milanês, a oportunidade de despertamento. Então, um dos objetivos da encarnação do espírito é o seu despertamento. Como ele diz, tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. O tempo encarrega-se de formar meios e angariar métodos de acordar o espírito imortal para que ele se sinta, com suas necessidades, o objetivo de progredir e de amar incondicionalmente. André Luiz se reporta na obra Ação e Reação que o plano espiritual reúne espíritos reciprocamente faltosos numa mesma família, a fim de que também em conjunto, agora, reparem arestas, refaçam o que também juntos no passado destruíram, e é a oportunidade de restabelecerem laços de fraternidade e amor. Nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade, é ela o laboratório da vida. Por isso que encontramos na família muitas desavenças, muitas pessoas que às vezes discordam e não se entendem entre si, porque a própria espiritualidade reúne ali espíritos reciprocamente faltosos, pessoas que se desentenderam no passado, como a oportunidade de se entender através da encarnação, esquecendo o passado. Olha que a gente nasce como criança, né? Com todo aquele amor e carinho dos pais, que, porventura no passado, poderíamos ter sido até inimigos. Se a gente conseguisse lembrar de tudo isso, certamente não teria aquele mesmo amor que nós temos pelos filhos, porque desconhecemos o passado. É a oportunidade da bondade divina da gente reatar esses laços de amor. Portanto, quando desencarnamos, se não geramos mais aflição, mais desentendimento entre nós, familiares, entre nossos familiares, esse processo está em fase de encerramento. Esse processo das dificuldades, dos karmas morais que temos entre os familiares. Por isso, a maioria dos desentendimentos entre familiares, é aquele genro que não gosta da sogra, é aqueles irmãos que não se entendem, é pai, mãe e filho. Então, assim, eu sempre digo, se algum de nós aqui presentes tivermos essa dificuldade de entendimento com os nossos familiares, aproveite a oportunidade, pegue o telefone, ligue e peça perdão, porque ali na família está o laboratório da vida. É ali que nós temos a oportunidade de evolução e entendimento. Porque se a gente não se entender agora por amor,
certamente vamos ser obrigados a nos entender no futuro pela dor. A justiça divina, ela é implacável. Ela é que nos oportuniza o nosso refazimento moral. Portanto, o objetivo da encarnação é aprender a amar para a gente chegar a Deus. É despertar, acordar as almas. Porque esta é a finalidade da vida. A gente veio aqui para aprender a amar. Lembre-se que o dia que nós nos formos para o outro lado da vida, estaremos chegando lá em cima, como a gente diz, lá no alto, sozinhos com a nossa consciência. E a nossa consciência nos perguntará uma única coisa. Não ficará cobrando, ó, fiz certo, fiz errado, não terá Deus lá, não terá Jesus, não terá nenhum amigo espiritual apartando, olha, você foi pecador, vai para o inferno. Você foi uma pessoa boa, vai para o céu. Porque isso não existe. Apenas estaremos lá sozinhos com a nossa consciência, amparados pela espiritualidade, e que nos perguntará uma única coisa: o quanto amastes. Porque a quantidade de amor que nós espargirmos aqui na Terra é que determinará qual será o nosso futuro espiritual. Que Deus nos ilumine para que a gente também possa iluminar todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Boa noite a todos.